Oi, pessoal! Nós estamos aqui para conversar com vocês sobre criatividade, né? Nós identificamos que está faltando, né? Existe uma crescente demanda de livros por YouTubers nas Produtos, livrarias, né? produtos nas Livros, livrarias, por games, exemplo. N coisas. Eles conquistam um público grande, né? E aí o pessoal quer vender coisas que eles tenham feito, né? E outro dia tinha aquele rapaz Felipe Neto. falando exatamente sobre isso, dessa pressão em cima dos YouTubers para eles escreverem livros. Às vezes são crianças de 12, 13 anos que não fazendo biografia. Dá para fazer biografia da sua vida? O que você acha? Tá meio cedo, né? Agora, o que impede de você criar um personagem, por exemplo, para ser você? Você pode ter a sua visão de mundo, não é verdade? E fazer o seu livro em cima disso. Então, nós não estamos dizendo que eles não devem fazer. Muito pelo contrário. E muitas vezes eles escrevem os livros só pelo dinheiro mesmo, porque não tem a criatividade para escrever. Não tem o conteúdo para escrever o livro. E foi pensando nisso que a gente resolveu conversar sobre criatividade, sobre processos criativos, para incentivar esses jovens a dilatarem a sua criatividade, os seus processos criativos, não é? Porque aí você conquista um público legal, bacana, e você tem alguma coisa legal e bacana para oferecer para esse público, não é verdade? Por que a gente chegou a essa conclusão? Porque nós somos produtores, aspas, consumidores culturais, não é isso? Todo mundo é. Quando você vê um filme, quando você lê um livro, quando você assiste um youtuber, não é? Quando você entra num blog, quando você compra um game, né? Você entende bem disso, né? Vive comprando game. Então, quer dizer, nós estamos sempre na manutenção desse processo criativo, em alguma ponta desse segmento, ou como produtores, ou como consumidores, ou como idealizadores, ok? Bom, acho que vocês já captaram a nossa intenção, vamos dizer assim, né? Agora, hoje em dia tem pessoal aí explicando sobre tudo na internet, né? Como é que constrói uma casa com caixa de papelão, como é que pinta um elefantinho de bolinha cor-de-rosa. Outro dia tinha um menino cozinhando uma amoeba. Eu não sei o que é amoeba, tipo que ele explica. Eu só vi ele falando, não quis assistir o vídeo porque eu não gosto de cozinha, então tudo bem. Enfim, agora, se a gente pode brincar sobre tudo isso, é exercer a nossa criatividade, por que a gente também não pode falar mais seriamente sobre como isso acontece, né? Como produzir? Brincar? Não, como brincar não, mas como produzir a brincadeira. Se você vai fazer um game, você tem que saber a linguagem de programação, você tem que saber um pouco de desenho, não é? Aliás, quando eu era criança, tinha um artista que desenhava no canal Cultura. E era muito legal ver ele desenhando, né? Claro que você não aprende, você aprende a desenhar se você tiver um pendor artístico. Faz tempo, hein, quando você era criança. Faz um tempinho, não. Mas eu me lembro bem, da minha memória é ótima. Enfim, você é capaz de aprender coisas vendo, ouvindo falar, discutindo, né? Conversando sobre essas coisas, não é verdade? Por exemplo, a gente ama livros, né? Eu e você, escritora e leitor, leitor, escritora, nós amamos livros. E a gente tem muitos livros, né? Até sobre escrever livros, eu fui catar numa passagem rápida, achei vários. Ó, tem esse, Escreva Seu Livro, tem esse, Para Ler Como um Escritor, tem esse do Stephen King, que é maravilhoso, sobre a escrita. Porque além de fazer uma biografia da vida dele, ele dá umas dicas muito legais para quem gosta de escrever, para quem pretende escrever, né? Agora, como fazer isso? Assim, só pega a caneta e sai escrevendo, né? Não, tem umas dicas, toda profissão tem um método, né? E nós queremos falar mais do que aplicar métodos e dar dicas, a gente quer falar sobre a criatividade em si, porque é a partir desse mote da criatividade que você desenvolve os produtos criativos, não é verdade? Não dá pra você criar sem ter Pensado nisso, né? Elucubrado sobre, raciocinado sobre. Sem desenvolver. Desenvolver, fazer uma pesquisa muitas vezes, né? O pessoal treme só de ouvir falar em pesquisa, mas
é uma coisa básica, né? Se você, dependendo do que você pretende realizar. Então, nesses nossos bate-papos, nessas nossas conversas, a gente pretende levantar esses tópicos, falar sobre essas coisas e saber a opinião de vocês, né? Nós vamos deixar embaixo nos créditos o meu site, né, para vocês poderem olhar lá. Verem os livros publicados dela. As coisas que a gente... Agora, mais importante do que isso, a gente queria que vocês, se vocês acharem essa uma ideia legal, que vale a pena o nosso encontro... Avalie o vídeo aí, dá um like se você gostou, pode dar o dislike se você não gostou, se você acha desnecessário, completamente... desnecessário, vocês sabem o que é, né? Que não precisa, né? Já tá uma ideia velha, tá? Então, se for desnecessário, digam. E a gente vai fazer outra coisa, que a gente também tem mais o que fazer, né? Então, até outro dia. Tchau. Tchau.